Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Seja lá o horário que você estiver nos vendo. Muito obrigado pela sua presença. Você está no canal Salvos pela Graça. Meu nome é Thiago Neri e se você está aqui é porque você tem um forte desejo de aprender a palavra de Deus. E nós estamos aqui com um convidado para lá de especial. Nós estamos aqui com o pastor Marcos Nunes. O pastor Marcos Nunes, ele é ministerial lá da Mison, da Missão Oeste Mato Grossense. Tiago, obrigado pela oportunidade de falar com vocês e discutir esse assunto tão importante, né, da lição. É muito bom participar com vocês. E o tema da lição dessa semana é Por que testemunhar? Nós vamos ver 5 razões para testemunhar da palavra de Deus. O que o senhor achou, pastor Marco Nunes, da lição dessa semana? Muito bem, a lição dessa semana, ela toca num ponto bem prático da nossa vida, né? No evangelho na prática. Na realidade, cada um de nós é o evangelho ambulante, não é verdade? E essa lição tratou disso, né? Da dinâmica do evangelho na nossa vida. Como é que isso desemboca lá na vida de outras pessoas, né? Portanto, é um tema que tem a ver com todos nós, né? Ninguém tem como ficar de fora desse tema, né? Porque ela alcança, atinge todos nós. E o verso para memorizar dessa semana está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 3 e 4, que diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pastor, eu achei muito interessante porque eu tive que aprender essa lição, né? Eu tive que aprender sobre isso já no primeiro ano da faculdade. Eu tive um professor, sabe? Pastor Lehux. Ele falou algo que me deixou chocado, assim, que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha parado para pensar. Logo no primeiro ano. É que a missão não é nossa, né? A missão de salvar o mundo, a missão de salvar as almas, a missão de pregar o evangelho, ela não é de ninguém. Ela não é de nenhum de nós aqui na Terra. A missão, né, ela é de Deus. E na lição ela começa abordando sobre isso, né? Deus nos dá o privilégio de participar dessa missão para com Ele. Como você se sente ao saber que Deus, mesmo não precisando de nós, Ele ainda dá esse privilégio para nós? Muito bem, como você mesmo disse, né? Isso aqui é uma tarefa totalmente divina, né? Então, Deus acionou todo o arsenal do céu para cumprimento dessa missão. Tudo que o céu precisa, ou tudo que o céu precisava para salvar pecadores, o céu tinha à sua disposição. Portanto, Deus não precisava de mim, nem de você, nem de nenhum de nós para o cumprimento dessa missão. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu nos envolver também nessa missão, né? Nosso papel é justamente esse, né? É a gente ser alcançado por esse evangelho e agora cooperar através de nossa alegria pela salvação que nós encontramos e agora a gente cooperar, participar, trabalhar junto, né? Sentir o sabor daquilo que o céu sente ao salvar pecadores, né? Nossa participação nesse sentido. E é uma honra, né, trabalhar com Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que o cristianismo, ele se difere de todas as outras religiões do mundo. Justamente por isso, né? Porque enquanto nas religiões pagãs, as religiões que estão por aí, pregam que a humanidade que deve buscar a Deus, que a humanidade deve oferecer sacrifícios, que a humanidade deve agradar a Deus, que a humanidade tem que fazer de tudo para não deixar Deus chateado, no cristianismo a gente vê o contrário. A gente não vê o homem buscando a Deus, a gente vê Deus buscando o homem, né? Por isso que a Bíblia fala, né, que Deus nos amou primeiro. Antes da gente dar um passo na direção de Deus, né, Deus deu um salto na nossa direção. Eu acho isso muito bacana. E quando a gente decide testemunhar, nós somos os maiores privilegiados, né, os maiores beneficiados. Nós somos os mais beneficiados quando nós pregamos o evangelho. Que na realidade testemunhar não é um trabalho a ser realizado, né, mas é uma vida a ser vivida. É o evangelho encarnado na prática, né? Que é o que Cristo veio mostrar para nós. Aí entra o primeiro ponto desse vídeo, né? A primeira resposta para a pergunta, por que testemunhar? Por quê? Porque quando a gente testemunha a palavra de Deus, quando a gente vive o evangelho na prática, essa é a principal evidência de que a gente está realmente convertidos, que a gente está realmente na presença de Deus, né? Exatamente. É o primeiro impulso do coração regenerado, na realidade é isso, né? É salvar pessoas. E aí a gente entra também no segundo ponto, na segunda resposta para a pergunta por que testemunhar. A gente vai ver lá em Tiago, capítulo 5, no verso 20.
Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Eu achei muito interessante, pastor, esse capítulo, Tiago 5:20. Por quê? Porque quando a gente prega o evangelho não somente, né, lendo a Bíblia, não somente orando, mas também, claro, ajudando o próximo, né, atendendo às necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, sejam até mesmo financeiras, né? Quando a gente está ali sempre apoiando as pessoas e levando o evangelho para elas, nós estamos ali apagando multidão de pecados. Porque a partir do momento que ela aceita Cristo, ela se torna uma nova criatura. O que o senhor achou disso? Muito bem. Essa questão de a gente encontrar o evangelho, eu me lembro de uma definição de evangelismo, né, que eu aprendi no teológico também, que evangelismo é um mendigo mostrando a outro mendigo onde encontrar o pão, né? Uhum. Então, Legal. quando nós encontramos o evangelho, apesar de você ter encontrado o evangelho, mas você continua um pecador, mas é um pecador que sabe onde tem pão, sabe onde tem a salvação, você sabe onde tem água para você se limpar, sabe onde tem perdão para você. Então, quando você busca um outro pecador, quando você vai em busca de um perdido, né? Nada mais é do que um pecador mostrando para outro pecador aonde encontrar perdão, onde encontrar regeneração, onde encontrar salvação. Esse é o nosso papel nesse sentido. Agora, obviamente, que Deus não está limitado, né, ao nosso testemunho. Deus tem N maneiras de salvar uma pessoa. Na Sim. verdade, não é o meu testemunho que limita Deus, mas Deus, ele quer contar com o meu testemunho, com o seu testemunho, para a gente sentir o sabor de como é que é ajudar na salvação também de outras pessoas. Porque a missão, vejam, eu vi o pastor Mark Filler, que escreveu a lição desse trimestre, né? Uhum. E ele fala algo bem interessante, né? Uma certa vez ele fez uma analogia, né? E ele acabou dizendo que quem não foca na missão, né? No papel de testemunhar, é como se você estivesse escondendo o remédio do paciente. É crime. Outra analogia que ele utilizou, né? Ele disse que se você não focar na missão, é como se você fosse um bombeiro que entra numa casa em chamas só para endireitar um quadro na parede. O Não, é bombeiro ele não entra sacanagem. na casa para isso, né? Mas para apagar o incêndio, para salvar vidas, não para arrumar a parede. Então, a partir do momento que eu, como cristão, né, eu não coloco em prática na minha vida, né, o evangelho, não transmito aquilo que Cristo fez por mim, isso não está transbordando para alcançar outras pessoas, eu sou simplesmente esse bombeiro com foco errado. Pastor, o terceiro motivo, né, para a gente testemunhar a palavra de Deus é porque Deus se alegra quando a gente está ali cumprindo com o nosso propósito, né, nas nossas vidas. Deus se alegra por quê? Porque mais pessoas estão conhecendo o Evangelho e Deus se alegra também porque nesse processo nós também estamos crescendo espiritualmente, né? Se a gente pegar Lucas 15, pegar ali as três parábolas, né? A primeira parábola ali é da ovelha perdida, a segunda parábola é da dracma perdida e a terceira parábola é do filho pródigo. O que o senhor vê de interessante nessa parábola que mostra essa evidência de que Deus se alegra? Muito bem, essa parábola é bem interessante, que ela retrata, né, a figura, né, do próprio Deus e a sua reação diante de um pecador que se arrepende, diante de um perdido que é encontrado, que é achado. Então, a gente vê, né, nessas três parábolas, no pastor que busca incansavelmente, no pastor perseverante, que não desiste, que faz de tudo, que esgota todas as possibilidades até ter certeza, né, que a ovelha está bem, ou até ter certeza que realmente aconteceu alguma coisa grave com ela. O papel da mulher, né, que se esforça de todas as formas, faz um pente fino dentro da casa para tentar encontrar uma moeda dentro do palheiro, né, dentro de casa. Ela se esforça, ela não desiste. E também o fato de que o pai é retratado também na figura de Deus, né, que vai o tempo todo do lado de fora, olhar para o horizonte, aquele que toma a iniciativa de abrir os braços, né, para receber o filho. Mas em todas essas parábolas há pontos em comuns, mas no final dessas parábolas mostra como que é o estado do céu quando isso acontece na realidade com uma pessoa, não numa parábola, mas na vida real. Quando uma pessoa, né, encontra Jesus Cristo, quando uma pessoa se arrepende, quando um pecador se converte, o que é gerado no contexto celestial?
o que acontece no mundo espiritual. E aqui Lucas 15 diz, né, que na realidade o coração de Deus se alegra. O céu, né, diz a lição, irrompe em canções arrebatadoras. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não sei quantos de vocês aí já foram em festa, né? Existe todo tipo de festa, claro, né? Mas eu fico imaginando essa festa no céu, para um pecador que se arrepende. Como é que não é essa festa lá? Né? Aqui na Terra nós temos fogos, artifícios, comida, bebida, todo mundo se abraça. A gente fica imaginando aí uma festa de Réveillon, né? Fogos, aquela coisa toda. E no céu, como é que é essa festa? E, pastor, a gente tem então agora o último ponto, né? O último ponto, a última resposta para a pergunta: por que testemunhar? Simples, porque é um mandamento que Deus nos deixou. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, Atos, no capítulo 13, verso 47, diz assim: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Ou seja, aqui está falando que Deus determinou que a gente deve ser luz para todas as pessoas, por onde a gente passar. E aqui Paulo, ele está mencionando Isaías capítulo 49, verso 6. Se você tem um forte desejo de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, não perca tempo. Busque uma igreja adventista aí mais próxima da sua casa. Existe um aplicativo aí chamado Encontre uma Igreja. Se você deseja testemunhar desse amor que Deus tem para contigo, desse amor que você sente no seu coração, se você tem um forte desejo de declarar isso para todo mundo, de forma pública, não perca tempo. Não deixe que as dúvidas, não deixe que o medo, não deixe que nada te atrapalhe a dar esse passo em direção a Cristo, porque Cristo já deu um salto em direção a você. Então não perca tempo. Vamos testemunhar a palavra de Deus. Vimos hoje aí 5 razões para testemunhar a palavra de Deus. Semana que vem nós teremos mais, então não perca. E nos ajude aí testemunhando desse amor de Cristo, compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado, pastor Marcos Nunes, viu? Que Deus te abençoe. Espero que o senhor participe aí da próxima temporada com a gente, ok? Valeu, Tiago. Muito obrigado. Foi bom participar com você. Eu quero terminar com uma frase de Spurgeon que diz, né? Se você não está levando ninguém para o céu, é porque talvez não esteja indo para lá. Forte, rápida, sucinta, né? Bem objetiva. E eu tenho certeza que nós temos que ter essa mensagem na nossa cabeça, viu? No nosso coração. Então, galera, sai desse banco aí da sua igreja e vai pregar o evangelho. Vai ajudar as pessoas necessitadas e vai levar um pouco de amor para as pessoas que estão aí carentes, necessitando de um consolo, necessitando de um carinho, necessitando de um abraço, necessitando da nossa oração. Que Deus te abençoe, um abraço e tchau, tchau!